O Ministério Público de São Paulo vai investigar a emboscada de palmeirenses contra torcedores do Cruzeiro na rodovia Fernão Dias como ação de organização criminosa. O GAECO, o Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado, acompanhará o inquérito instaurado em Mairiporã, na região metropolitana da capital paulista. É a mancha verde do Palmeiras! Ferro e fogo. Cenas de terror. Cruzeirenses, integrantes da torcida organizada Máfia Azul, sangravam estirados no asfalto. Tudo gravado pelos próprios palmeirenses. As imagens viralizaram na internet e devem ser usadas como provas do ataque na justiça. O ônibus da Máfia Azul foi incendiado. Um torcedor teve 70% do corpo carbonizado e morreu. Outros 20 ficaram feridos, 12 em estado grave. A emboscada teria sido uma vingança contra um ataque da Máfia Azul contra a Mancha Verde em 2022. Na ocasião, o presidente da organizada do Palmeiras, Jorge Luiz Sampaio, foi espancado. De cada 3 brigas entre torcedores, 2 acontecem do lado de fora dos estádios, algumas bem distantes. As rodovias do país viraram campos de batalha, como a briga aqui, que resultou na morte do cruzeirense José Victor Miranda, de 30 anos. A família está desolada, né? Fica com uma nota de repúdio, porque da forma que foi feito, né? A gente fica chateado. E até onde vai parar isso, né? A diretoria da Mancha Verde emitiu nota negando qualquer envolvimento com a emboscada em Mairiporã. O procurador-geral de São Paulo, Paulo Sérgio de Oliveira Costa, disse que o GAECO vai acompanhar as investigações da Polícia Civil e afirmou ainda que há firmes evidências de que algumas torcidas organizadas atuam como verdadeiras organizações criminosas. Elas atuaram, no caso de ontem, como uma verdadeira facção criminosa. Teve um nível de sofisticação muito grande. 5h30 da manhã, 150 pessoas chamadas por 1 quilômetro de uma estrada federal, onde alguém deve ter dado informação a respeito do ponto de encontro. E nesse ponto de encontro nós vimos aquelas cenas de violência. Esta foi a 15ª morte ligada à violência entre torcidas de futebol em 2024. O jornalista Rodrigo Bessoni faz um controle estatístico de mortes ligadas a futebol há mais de 20 anos. Enquanto as autoridades não tratarem essa situação, cuidando dos indivíduos, isso daí não vai parar, isso daí vai continuar, porque quem está fazendo percebe que não vai ter nenhuma retaliação, percebe que não vai ter nenhuma punição. E se as autoridades começarem realmente de maneira rígida, prender, deixar na cadeia 2, 3, 5 anos, podem ter certeza que os próximos vão pensar 2 vezes em fazer a mesma coisa. Os confrontos entre torcidas, infelizmente comuns há décadas no Brasil, já envolvem estrangeiros. Na semana passada, torcedores do Peñarol promoveram cenas de vandalismo e tumulto na orla do Rio de Janeiro, horas antes do primeiro jogo diante do Botafogo pela semifinal da Libertadores. Mais de 300 uruguaios foram detidos, 21 permanecem presos preventivamente. Nesta segunda-feira, o ministro do Interior do Uruguai enviou um ofício à Associação de Futebol do país, proibindo a entrada de torcedores do Botafogo no estádio Campeón del Siglo, onde acontecerá a segunda partida. O Botafogo informou que discorda das decisões das autoridades uruguaias e que acionou o Itamaraty, o Ministério dos Esportes e a Polícia Federal, com o intuito de preservar a segurança dos torcedores que estão em Montevidéu. No ano passado, a briga entre torcedores do Boca Juniors e do Fluminense em Copacabana, antes da final da Libertadores, fez a Conmebol convocar uma reunião de emergência para discutir a segurança para a partida. Também na semana passada, torcedores do Racing da Argentina ficaram concentrados em frente ao estádio do Pacaembu antes do jogo diante do Corinthians na Copa Sul-Americana. Uma tentativa de resolver o problema em São Paulo foi proibir torcida visitante em clássico. A medida vigora desde 2016, mas a violência continua. A torcida única, ela não resolve essa situação, porque as confusões vão seguir existindo. Ela é uma medida que as autoridades
dizem, eu não tenho como cuidar de 1.500, 2.500 entre 3 bairros, 8 bairros, 10 bairros, e eu não consigo entender o porquê isso daí de não falar. Eu não consigo ter competência para deslocar essas pessoas por 8, 10 bairros, não me entra muito na cabeça isso daí. O delegado César Saad, responsável pela Delegacia de Repressão dos Delitos de Esportes, costuma se reunir com líderes de torcidas organizadas antes de jogos importantes para tentar evitar tumultos. Ele afirma que a violência entre as torcidas é um ciclo contínuo. É sempre essa questão do vai ter a volta. Então o torcedor ele se desloca daqui de São Paulo, ele vem para cá, existe a briga, existe a emboscada, e aí quando eles voltam, quando tem o jogo da volta, é onde sempre tem vamos ter a vingança, né? É por isso que a polícia sempre trabalha nessa linha de inteligência, de investigação, para que a gente possa sempre identificar quem são essas pessoas que estão mesmo efetivamente lá na briga. André é presidente da Dragões da Real do São Paulo. Acredita que sem as torcidas organizadas, a situação poderia ser ainda pior. Esse crédito que dão à torcida é de forma errônea, porque o que é violento hoje é a sociedade como um todo. Torcida é só uma extensão da própria sociedade, absorve coisas da sociedade. Imagine um cenário onde você exclui as torcidas organizadas, elas deixam de existir. Com quem que a polícia vai conversar, com quem que o Ministério Público vai conversar, quem eles vão punir, quem eles vão direcionar o problema. Em julho de 2023, estilhaços de vidro atingiram o pescoço da filha de seu Héctor. A palmeirense Gabriela Nelly foi socorrida, mas morreu no hospital. O suspeito de atirar a garrafa foi preso. O flamenguista Jonathan Messias Santos da Silva aguarda julgamento. Ele foi identificado graças ao reconhecimento facial do Allianz Parque, onde Palmeiras e Flamengo se enfrentaram na ocasião. Nem dá para chamar como torcedor, né? Não sei o que são essas pessoas, né? Porque dá até medo de sair de casa com a camisa do seu time, porque a pessoa te provoca assim aleatoriamente, nem te conhece e vem te provocar. Eu acho que daí, a partir de uma provocaçãozinha dessas, vezes vira um fato enorme, né? Desde então, o Héctor tenta tocar a vida suportando uma tristeza que parece não ter fim. É como se a gente tivesse tendo que aprender a viver novamente, de um novo jeito. Então, aos poucos, a gente está tendo que aprender a lidar com isso, né? Essa nova forma de viver. Saudade do tempo em que o Brasil foi o melhor futebol do mundo. Saudade em que nós tínhamos tantos craques dentro de campo. Saudade de um tempo que não volta mais. Os estádios nunca estiveram tão lotados como nós acompanhamos nos campeonatos que nós estamos vivenciando neste momento. Mas nós nunca vimos também tanta agressividade, tanta violência, tanta guerra entre as torcidas, se é que podemos chamar assim. Enquanto nós não tivermos penas severas, drásticas, exemplares, com punições como nunca havíamos visto antes, não apenas para as torcidas organizadas, para essa violência que existe fora do campo, mas para todo tipo de criminalidade, o Brasil vai continuar repetindo o que nós estamos acompanhando através de diversas reportagens que mostramos sempre para você aqui no SBT Brasil. Pelo 4º ano consecutivo, o SBT News é a marca mais confiável de jornalismo no Brasil, de acordo com o Instituto Reuters. 62% dos brasileiros consideram o SBT News e o SBT Brasil a fonte mais segura de informação. Além das reportagens da TV, com o SBT News você tem acesso a conteúdos exclusivos quando e onde quiser. SBT News. Notícias que você pode confiar.